No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente sexta-feira para você, que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso regozijemo-nos e alegremos-nos nele. A palavra de Deus diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, o seguinte: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Deus é a verdade. Aqui diz que ele é a rocha, que os caminhos dele são justos. Deus é a verdade. Meus irmãos, isso é muito forte. Nós precisamos fazer como os crentes de Bereia, comparar escrituras, examinar escrituras com escrituras, avaliar, principalmente ver o quão importante é a sintonia do Antigo Testamento com o Novo, o Antigo Pacto. O Antigo Pacto, segundo a própria carta aos Hebreus, é a sombra do que seria no Novo Pacto. Simples assim. Então, Deus é a verdade. Aí me aparece o Senhor Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos. Os discípulos relatam, João relatou, escreveu, dizendo que ele próprio falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem. Mas nesse texto aqui, ele se apresenta como a verdade. Eu tenho um capítulo no livro que nós escrevemos, se não me falha a memória, o capítulo 5 do livro, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. As últimas unidades estão disponíveis ainda no site da editora Fontinelli Publicações. É só você digitar aí no Google, editora Fontinelli, ou põe só Fontinelli Publicações, que você vai ser direcionado para a página, para o site da editora, e lá você pesquisa ou entra em contato lá e procura as últimas unidades do nosso livro. É muito interessante, porque tem um capítulo, esse capítulo 5 é dedicado à verdade. A gente fala só sobre a verdade, desde da questão filosófica da verdade, das definições da terminologia da palavra verdade, como ela é analisada nos idiomas grego e hebraico, a diferença de alguns termos de verdade, alguns conceitos de verdade. E é um dos principais tópicos ou um dos principais pontos da filosofia. Na aula de filosofia a gente tem que falar da verdade. E segundo a própria filosofia, a verdade ela pode em muitos momentos ser relativa ou subjetiva. Então quer dizer, ou seja, entre aspas, ela é praticamente ela é inatingível. Você está entendendo? A verdade, a partir do ponto da filosofia, é complicado, porque cada um tem a sua verdade. Existem várias maneiras de se avaliar e se chegar a uma conclusão da verdade. Então, filosoficamente falando, é complicado. Então, não se chega a um consenso, os filósofos não chegam a um entendimento correto e concreto sobre a verdade. E aparece o Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou a. Ele põe uma pedra no assunto, ele fecha a possibilidade de qualquer discussão. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou o caminho. Artigo definido, não abre brecha para se discutir o assunto. É o único que se coloca e que fala dessa maneira na história da humanidade. Na história da humanidade. Só ele pode falar assim: eu sou a, não tem outra. E o autor, Moisés, lá do Pentateuco, já no desfecho final aí do seu livro, escreve: Deus é a verdade. Deuteronômio 32, verso 4. Então ele também define:
Deus é a verdade. Não tem outro. Então, se nós não estamos falando do mesmo ser, temos um problema gravíssimo aqui. Se o mesmo ser de João 14,6 que fala, aquele que fala em João 14,6, não é o mesmo de quem está falando aqui, o Espírito pelo profeta Moisés, teremos um problema grave de crise de identidade. Porque aqui a primeira pessoa diz, eu sou o A. Aí vem a segunda pessoa e diz também, não, também sou A. E aí o Espírito é a verdade, aí também, outro também dizendo que é A. Não pode ser artigo definido, desde o momento que tem 3 pessoas dizendo que é a verdade. Então fica muito complicado. Isso na teologia trinitariana é uma incógnita tremenda, é uma confusão terrível. Que aí, como diz um amigo meu que é trinitariano, tem só pelo Espírito que vai entender isso aí, mas Espírito de quem? Então, meus amados irmãos, isso é muito interessante, é preciso a gente sempre fazer. Você sabia que os crentes de Bereia, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, os tessalonicenses, porquanto eles receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Atos 17, versículo 11. Os irmãos de Bereia eram mais nobres, atingiram um grau de nobreza que talvez seja por isso que os apóstolos não se preocuparam em escrever tantos para os bereanos, porque não havia necessidade de escrever para eles, porque eles investigavam as Escrituras, procuravam comparar texto com texto, se debruçavam ao estudo diário. Imagina uma igreja que diariamente estudava as Escrituras. Não estudava por estudar, e aí está obrigado, estou aqui, não, poderia estar em outro lugar. Não, eles estudavam com vívido interesse. Se dedicaram com o propósito, simplesmente com a única finalidade, para verificar se tudo correspondia à verdade, se estava dessa forma, se estava certinho, se era correto. Aqui no vídeo, por exemplo, ontem vi um vídeo, uma pessoa comentou, fez uma crítica, mas bem provavelmente, não vou aqui afirmar categoricamente que foi isso, mas muitos comentam os meus vídeos somente pelo título lá. O cara nem se dá tempo de ouvir. Ele vê o título e, peraí, tá errado aqui, não é. Não é assim. Ele nem se dá o tempo de parar, vou ouvir o que esse camarada está falando, vou anotar as referências que ele está dizendo aqui e vou verificar se é isso mesmo. Não, nem se dá o tempo. Simplesmente eu discordo. E manda uma mensagem para mim, ô Tony, vem cá, você disse que... Qual foi o tema de ontem que eu coloquei aqui no canal, no YouTube? Eu coloquei um tema ontem, o cara mandou, já ficou nervoso e mandou logo uma mensagem. Não, João batizou Jeová. Não, peraí, João batizou o filho. Tanto é que veio uma voz do céu que dizia, esse é meu filho amado a quem me comprar. Pronto, não entendeu nada, nem ouviu o áudio. Ele está analisando com base no raciocínio teológico dele, com a mente formatada com a Trindade. Então ele vê a capa do vídeo, João batizou Jeová. Ele nem se deu tempo de saber por que tá essa thumbnail, essa capa do vídeo está escrito dessa forma. Que já é o propósito mesmo chamar para reflexão. Né? Ele nem, já vem, tá errado essa capa aqui, cara. Porque João não batizou Jeová, João batizou Jesus. João não batizou o pai, João batizou o filho. E pronto, e aí, né? Não é? Bom, meus irmãos, eu agradeço a você o carinho da sua audiência, mas tá aí, Deus é a verdade, né? Que versículo bonito, lindo. Não precisa nem aqui, é só sentar e já tá pronta a comida. Que versículo lindo. Deus, ele é a rocha perfeita, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo, não há mentira. Isso falou Moisés. Deus é a. E Jesus diz, não, eu sou a. Ou ele é o próprio, ou ele tomou o lugar do outro e não tem mentira, não tem dúvida, não tem meio termo, ou é ou não é. Amém? Nós vamos ficando por aqui, desejo a você um bom final de semana, que Deus abençoe você de maneira rica e abundante, que o Senhor continue te abençoando e obrigado pela sua audiência. Você que
aprecia esse trabalho, você pode tornar-se um mantenedor desse projeto que a cada dia que passa precisa-se muito da sua ajuda, do seu apoio, né, para que a gente possa conseguir permanecer. A gente tem sofrido tomado alguns ganchos do YouTube, porque inclusive leis estão para ser aprovadas no Congresso Nacional proibindo até com relação à questão à fé. Então é muito importante a gente aproveitar que essas plataformas gratuitas como o YouTube, Facebook, Instagram, né, vai começar a apertar essa questão aí. Então nós precisamos ter uma página, um site próprio, independente, que não dependa das redes sociais para a gente alcançar as pessoas. E eu preciso que você seja um parceiro, entre em contato comigo. Na descrição desse vídeo tem aí o nosso Pix para que você possa fazer uma oferta caso você se interesse em apoiar esse trabalho. A gente não fica aqui comercializando e não é esse o objetivo. Se fosse para ganhar dinheiro, a gente poderia estar usando o espaço para fazer outra coisa. Simples assim. Poderia empregar esse tempo e fazer outra coisa. Investir em outra coisa. Não é verdade? Mas nós estamos aqui porque o objetivo é anunciar a mensagem do Cristo. Mas, infelizmente, a gente precisa estar precavido, né? Se precaver em caso de eventuais problemas, né? Se queimar um computador, a gente não tem como trocar e comprar outro. Se queimar uma peça, enfim, a manutenção a gente precisa fazer. Enfim, a gente precisa se dedicar sempre. Então, se você puder apoiar esse trabalho, ser um mantenedor, a gente agradece. Se não puder, não tem problema, fique tranquilo. Mas que Deus possa abençoar você de acordo com a sua fé, de acordo com o seu carinho, de acordo com a sua amizade, de acordo com a sua lealdade. Nós voltaremos na semana que vem. Um abraço. Tem a opção também aqui para você que acompanha no YouTube, tá bom? Tem a opção Seja Membro. Você pode se tornar membro desse canal. Com um apoio, o canal é muito pequeno, então precisa-se de um apoio para ser membro aqui, uma oferta de R$ 7,99. Você que está na dúvida aí, como é que eu posso fazer? R$ 7,99 você é membro. E aí ajuda a se unir a esse time de irmãos, de amigos que estão aqui nos apoiando, nos ouvindo, curtindo, comentando, compartilhando e aprendendo, né? Então, que Deus abençoe você, um forte abraço, bom fim de semana, graça e paz. Minuto da Unicidade.